Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor a todos. Neste mês de junho, toda a nossa região é de alguma forma influenciada, afetada pelas festas chamadas juninas, ou joaninas, ou de junho, ou as festas de São João. Os chamados santos que deram origem a essas festas, nesse mês de junho, principalmente João e Pedro, são aqueles que, de uma forma ou de outra, na origem dessas festas, foram homenageados. Talvez alguns digam, não mais hoje, pastor, porque nos dias de hoje a festa se tornou muito comercial e pouca coisa tem daquela coisa antiga de se acender uma fogueira e ficar ao redor da fogueira e comer comida de milho e fazer brincadeiras que de alguma forma aludiam à presença e à homenagem àqueles dois personagens da história e da Bíblia, Pedro e João. João era parente de Jesus e diz a tradição que Isabel, mulher do sacerdote Zacarias, que era estéril e não podia ter filhos, consequentemente, depois de se ver grávida pela ação do Espírito Santo e ocultar-se por 5 meses, resolveu convidar a sua parente Maria e do alto das montanhas da Judéia acendeu uma fogueira, e esta parte é a parte da tradição, que avisava ali a Maria que estava ainda na sua região mais abaixo das montanhas da Judéia, para que a visitasse. E diz a Bíblia, agora sim a Bíblia, que quando aquelas duas parentes se reencontram, e uma saúda a outra, ou sauda a outra, o bebê que estava no ventre de Isabel se mexe e ela percebe que está diante da sua parente grávida do Salvador. Essa história está contada no livro de Lucas e dá origem à ideia de que as fogueiras avisam a chegada não apenas de João o Batista, que é o chamado santo homenageado nesses dias, mas também do próprio Salvador. O segundo homenageado desse período é Pedro, um dos 4 primeiros discípulos de Jesus, junto ao seu irmão André e aos 2 irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João, João evangelista. O João de quem se comemora não é este evangelista, irmão de Tiago e companheiro de Pedro e de André. Esse Pedro, que certamente foi um dos apóstolos mais destacados, depois, com o tempo, foi alçado a uma condição de primazia, entendendo alguns, de maneira errônea, que ele seria o primeiro Papa. Nesse dia de hoje e à noite, hoje pela manhã e à noite, e também do próximo domingo pela manhã, nós vamos estar falando sobre que falem os santos. Um tema que vai nos permitir deixar que tanto João como Pedro falem por si mesmos. Digam, afinal de contas, o que eles são e o que eles não são. Digam, afinal de contas, como eles veem Jesus e como Jesus e eles não devem ser vistos por aqueles que eventualmente confundem a palavra de Deus, deixando com que o Criador que se fez carne e habitou entre nós passe a ser subvalorizado diante daquelas criaturas, mesmo aquelas que ele separou para si. Em outras palavras, que eles que são santos, no sentido mais preciso da palavra, kadosh, separados, que em hebraico significa aquele ou aquilo que é dedicado exclusivamente para Deus, que eles falem daquele que é santo, o único, o verdadeiro. Porque tanto João como Pedro certamente têm papéis importantíssimos, irmãos, no reino de Deus, conforme descrito na Escritura Sagrada. Mas será que, semelhantemente à mãe de Jesus, a bendita Virgem Maria, não é errado tanto enaltecer demais essas figuras, como desprezar a importância delas, relegando a simples crentes como todos os santos em Cristo? Como fazer com que João e Pedro não sejam de mais nem de menos, mas sejam vistos de maneira bíblica e correta? Creio eu, deixando que eles mesmos falem.
que falem os santos e digam aquilo que na Bíblia está escrito acerca de Jesus e acerca deles mesmos. Eu os convido, portanto, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, onde nós vamos ler no capítulo 3, do verso 26 a 30, a primeira dessas 3 mensagens, a de hoje pela manhã e à noite sobre João, e a do próximo domingo sobre Pedro. João, capítulo 3, verso 26 a 30. Esse João que descreve essa parte é João o evangelista, irmão de Tiago, apóstolo de Jesus. Mas as palavras que estão narradas aqui foram ditas não por ele, mas por João Batista, parente de Jesus. Vamos ler o que diz a palavra de Deus, para que os próprios santos falem de si mesmo, e com o passar da mensagem você entenderá em que sentido eu uso a palavra santo para estes 2 homens, João e Pedro. Abra, portanto, sua Bíblia em João capítulo 3, do verso 25 a 30. Eu vou ler até a partir do verso 22, para ficar mais fácil de você compreender o contexto. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, e do qual tu tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Que Deus abençoe sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome, por estarmos aqui na Tua presença, neste domingo que é dia do Senhor, que nós separamos de todas as nossas atividades cotidianas, para poder louvar o Teu nome, Te adorar e Te bendizer, pela certeza de que o Senhor é o Senhor da nossa vida, o nosso Deus e Pai, aquele que nos deu tudo o que nós somos e que nos permite fazer tudo o que nós fazemos. Louvado seja o Teu nome, porque nos recebe aqui na Tua presença, e isso é graça do Senhor, porque nenhum de nós aqui merece, Pai, nem os que estão aqui, nem os que estão participando do culto à distância, onde quer que eles estejam, Pai. O Senhor certamente se faz presente por Tua graça exclusivamente, e não por nossos méritos. É assim, portanto, crendo que nós também precisamos diminuir para que Ele cresça, o Teu Filho Jesus cresça, que nós nos submetemos agora à Tua palavra, nos humilhamos diante dela e pedimos: fala conosco, Pai, porque se o Senhor não falar, que sentido há, ó Pai, em expor a Tua palavra, se não for para ouvir a Tua voz? É assim que nós te oramos, ó Pai, e te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. João Batista, frequentemente confundido com João o evangelista, é apresentado a nós na Escritura Sagrada por 3 dos 4 evangelistas da Bíblia. No Evangelho de João, que é um evangelho que nós estamos agora expondo, e que é diferente dos outros 3 por não ter, digamos assim, a mesma sequência de episódios, porque eles são chamados evangelhos sinóticos, que têm uma visão convergente.
O Evangelho de João, que é mais temático e que tem um propósito muito claro de estabelecer que Jesus é Deus, o homem chamado João Batista é apresentado logo no primeiro capítulo. Se você voltar a página da sua Bíblia para o primeiro capítulo, você vai ver que logo depois de João, o evangelista, apresentar a origem divina de Jesus, quando diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João 1:1. Logo no versículo 6, ele diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E diz muito claramente para que Deus o enviou. Diz assim: este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. E esclarece: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então fica muito claro que o que João vai descrever, quando nos momentos certos da sua narrativa, João Batista foi elevado ao centro do roteiro da sua narrativa, é uma relação que, de alguma maneira, estabelece um vínculo entre João Batista e Jesus Cristo, mas um vínculo que precisa ficar muito claro, de uma testemunha em relação a alguém que é primaz, que tem a primazia, que tem a preferência. E ainda que, do ponto de vista cronológico, João Batista seja pelo menos 6 meses mais jovem do que Jesus quando nasce, João é nascido antes de Jesus, do ponto de vista espiritual, não tenha dúvida nenhuma que quando João aqui descreve, logo no prólogo do seu evangelho, que Jesus é esse verbo e que estava com Deus e que desde o princípio era Deus e sempre será, que do ponto de vista teológico, João vem na história antes de Jesus, mas do ponto de vista teológico, espiritual, do propósito de Deus, Jesus antecedia a João, de modo que quando João vem para testificar, testemunhar, dizer àqueles que estavam esperando o Messias há pelo menos 400 anos, que ele havia chegado, ou que ele viria, antes de Jesus aparecer, depois do batismo e do início do seu ministério. Diante disso, fica muito claro, ou deveria ficar muito claro, que a relação entre Jesus e João não pode e não cabe ser uma relação que possa inverter os papéis. Na verdade, quando nós olhamos, não apenas João, mas todos os apóstolos, que depois foram reconhecidos no tempo da história da igreja como homens exemplares, e muitas vezes de maneira equivocada, alçados à condição de santos intercessores diante de Deus pelos pecadores aqui na terra, não apenas em relação a eles, mas a própria Virgem Maria, o que nós conhecemos de 2000 anos da história são 2 exageros muito claros. O primeiro deles é de não dar a importância devida a esses personagens que a Bíblia dá. Afinal de contas, ninguém é tolo de imaginar que Maria é uma mulher como qualquer outra. Ela foi escolhida, a Bíblia diz que ela era uma mulher temente a Deus, uma serva dedicada, crente em Jesus Cristo, antes mesmo dele vir. E quando lhe é revelado o plano da redenção, ela se submete dizendo assim: eis-me aqui está a serva do Senhor para cumprir a sua vontade. Dizer, porém, que Maria é alçada à condição de corredentora, aquela que está à direita do Pai e intercede por nós, ainda que em histórias assim fabulosas como o Alto da Compadecida do nosso conterrâneo paraibano, no entanto, é teologicamente equivocada. Por outro lado, no intuito de desmistificar essa mistificação equivocada, muitos têm olhado para Maria, para João, para Pedro e para homens de Deus e mulheres de Deus da Bíblia e da história, como se eles fossem também tão somente homens como eu e você. Do ponto de vista do pecado, sim, eram homens pecadores, falhos, mulheres pecadoras e imperfeitas como eu e você. Mas do ponto de vista do propósito de Deus, da missão que Deus deu a cada um deles, eles foram excepcionais, foram extraordinários, assim como qualquer um de nós
dentro de uma missão de Deus, para o cumprimento daquela missão, também pode ser excepcional e extraordinário. Qual é a melhor maneira, então, de saber o limite? De não dar a mais para Maria, não dar a menos. Não dar mais para João, não dar menos para João do que a Bíblia diz. Deixar que eles mesmos falem. Deixar que eles mesmos falem. E se você olhar para o texto que nós acabamos de ler, você perceberá que aquelas palavras que João Batista profere, elas são palavras ditas que são trazidas num momento específico, quando ele já havia, pelo menos por 2 ocasiões, se você continuar no capítulo 1 de João, você vai ver que do verso 15 em diante, ele em 3 ocasiões seguidas dá testemunho a respeito de Jesus. No versículo 15 do capítulo 1 diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Logo no versículo 19, ele repete esse testemunho diante de judeus que lhes foram enviados de Jerusalém, pelos sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem se ele era o Messias esperado. E no verso 19 ele diz assim, que este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? A Bíblia diz que ele confessou, veja aí no verso 20, e o que ele disse? Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E eles estavam se referindo a uma profecia de Malaquias capítulo 3, que de maneira alegórica, simbólica, a palavra de Deus prometia que Elias viria, e na verdade não de maneira literal, porque Elias obviamente já estava com o Senhor, não se tratava inclusive nem de reencarnação, como alguns gostariam que fosse, porque Elias não morreu, obviamente que não poderia reencarnar, mas de maneira simbólica alguém viria desde Malaquias prometido para fazer um ministério semelhante ao que Elias fez, de exortação profética, como Elias fez diante de Acabe e como agora João Batista, o segundo Elias do ponto de vista simbólico, faria diante de Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande. Então ele diz assim: eu também não sou Elias, verso 21. És tu Elias? Ele disse: não, eu sou, não sou. E aí, és tu o profeta? E aí ele estava se referindo a Deuteronômio capítulo 18, quando em plena lei há um vislumbre de que haveria de vir o profeta, não um como outros qualquer, se referindo ao Messias. E ele novamente diz: eu não sou. Portanto, claramente, João tinha consciência de quem ele era e do que ele viera fazer. E aí eles dizem: declara-nos então quem tu és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, e que dizes a respeito de si mesmo. E aí João abriu o verbo e diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João então se entende como o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 40, verso 3, em que alguém é previsto sendo o precursor do Messias. Não havia, portanto, nenhuma dúvida na cabeça, na mente, no coração de João Batista, de quem ele era e o que ele viera fazer. Quando nós chegamos no versículo 29, pela terceira vez, João Batista volta a repetir o seu testemunho, porque agora, diz o texto, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele, e então ele disse aquela famosa frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí diz o que ele tinha a ver com este Cordeiro. Veja o verso 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. O que nos dá a certeza de que da infância de Jesus e João Batista até esse momento, provavelmente eles não tiveram relacionamento. E aí João
testemunha dizendo que eles voltaram a se encontrar, depois talvez daquele primeiro episódio no ventre da mãe de cada um, quando João vem e é batizado, Jesus vem e é batizado por João. E aí ele conta no verso 32, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou, referindo-se ao Pai, a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato, e aí testemunha mais uma vez João, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, pelo menos em 3 momentos, logo no início do Evangelho de João, João demonstra consciência de quem é Jesus, consciência de quem ele mesmo é, e consciência de qual a relação que ambos têm um com o outro. Claramente, João não quer ser mais, nem quer ser menos daquilo para o qual Deus designou. Ele está falando conosco e dizendo: eu sou testemunha daquele que haveria de vir. Quando chegamos, portanto, no capítulo 3, que nós lemos, e que é o texto, porque até agora eu só fiz introduzir a mensagem, nós encontramos então um momento em que João dá o último testemunho que a Bíblia registra nesse primeiro momento do seu ministério, e que eu chamo a sua atenção agora, convidando a voltar os seus olhos para João capítulo 3, a partir do verso 22. Perceba que nesse momento Jesus já tinha começado o seu ministério. Veja, depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, no sul de Israel, perto de Jerusalém, o centro religioso, e ali permaneceu com eles quem? Com os seus discípulos. E o que é que ele fazia? Diz o texto que ele batizava. Ora, perto de Salim, João também estava batizando, verso 23, porque ali era uma área mais rasa, havia muitas águas e para lá o povo concorria para atravessar de um lado para o outro do Jordão. E João, aproveitando ali, pregava a sua mensagem que dizia: arrependei-vos e crede, porque o Evangelho de Deus está próximo. E ali havia batismos de arrependimento que João fazia como demonstrações visíveis de que o povo estava se arrependendo e se preparando para receber o Messias. Por favor, não confundam o batismo de João Batista aqui com o batismo cristão. A ideia de batismo, de lavagens cerimoniais, de purificações, estava associada à ideia de contrição, de purificação espiritual. Em momentos de quebrantamento no povo de Deus, frequentemente as pessoas passavam por rituais como esses no Antigo Testamento, e que João repete aqui, e que demonstravam que eles queriam estar limpos, arrependidos dos seus pecados, simbolizados naquela sujeira sobre o corpo, e era isso que João estava pregando quando dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E aí, quando as pessoas perguntavam para ele como fazer isso, ele pregava a vinda do Messias e batizava-os como simbolismo disso. Jesus, ao mesmo tempo, estava ali, diz o texto, e batizava as pessoas. E o que acontece? Acontece que, no verso 25, entre os discípulos de João e um judeu que provavelmente estava ali, naquela área de muitas águas, suscitou-se uma contenda, verso 25, com respeito ao significado da purificação. E aí eles vão a João e dizem assim: mestre, aquele que estava contigo da além do Jordão, se referindo a Jesus, do qual tu tens dado testemunho, está batizando, e todos saem daqui e vão ao encontro dele lá. A resposta que João dá a partir do verso 27 me dá a ideia, e a você também, de como João tinha consciência sobre quem ele era e qual era o seu papel no reino de Deus. E em 4 aspectos eu gostaria de compartilhar, porque eles dizem respeito ao seu papel também e à consciência que você deve ter. Você não é João o Batista, mas você é um cristão. E como João o Batista, você tem um papel. Você tem que entender quem você é e tem que entender por que Deus lhe chamou para ser dele e qual é o propósito que ele tem na sua vida. E, de certa maneira, a compreensão de João me ajuda, e a você também,
a entender qual é o meu papel, qual é a minha missão. Em primeiro lugar, veja, ele está dizendo que todos no reino, com exceção do próprio rei, recebem uma graça de ser diferente, recebem uma graça de ser transformados. Veja bem, ele diz assim: o homem não pode, veja aí, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Talvez nenhuma frase possa sintetizar num português tão claro e tão simples a ideia de graça. A ideia de graça está restrita, sintetizada e resumida nesta frase, que diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Se é dada, é gratuita, não é merecida, não é paga, não é financiada, não é dividida, é graça. E se é graça, vem de Deus, não do homem que a provoca, que a suscita, que a fomenta, que alicia em Deus algum desejo de abençoar esse homem. João tinha essa consciência, porque estava muito claro que por trás da pergunta que aqueles discípulos o faziam, havia algum princípiozinho de competição. Veja, alguns discípulos tinham sido discípulos de João até aquele momento, desde a hora em que ele disse assim: ali eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguns dos discípulos deixaram João, e que era o propósito de Deus que assim acontecesse, e foram para Jesus, porque afinal de contas, João era um batedor, João era um arauto, alguém que está abrindo o caminho para aquele que vem atrás dele, possa ter toda a atenção, toda a glória e toda a honra. João tinha essa consciência. Então era natural que os seus discípulos deixassem de ser seus discípulos e passassem a ser discípulos de Jesus. Mas como o discípulo é fã, como o discípulo faz fã-clube, como o discípulo fica apegado ao mestre, alguns dos discípulos de João começaram a dizer assim: aquele de quem o Senhor dava o testemunho, lá no Jordão, está batizando, e muitos dos discípulos estão indo até ele. Havia, portanto, assim por baixo da superfície, a ideia de que João deveria reagir a essa concorrência desleal, a ideia de que ele iria sair de cena e deixar que Jesus agora assumisse. Então ele deixa claro e corta na raiz a consciência que ele tinha que todos no reino, inclusive ele, com exceção do rei, que era justamente Jesus, o que tem, o que fazem e o que são é por graça exclusivamente de Deus. Você vai entender quando no final ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua, que ele está indo na mesma linha de raciocínio. Para ele era privilégio ser quem ele era. Para ele era privilégio fazer o que ele era. Ele não queria os holofotes, ele não queria a glória, ele não queria o lugar de Jesus. Porque ele tinha consciência de que o que quer que seja, ou o que quer que fosse o ministério para ele dado por Deus, era graça. Era graça existir, era graça subsistir, era graça fazer outros conhecerem a Deus, era graça. Todos no reino devem entender assim, irmãos. Todos no reino. Eu devo entender assim. Você deve entender assim. Que nessa história nós não somos protagonistas. No máximo somos coadjuvantes. Naquela cena específica que Deus separou no seu divino roteiro para que estejamos presentes. Você imagina grandes cenas do cinema sem coadjuvantes? Até mesmo sem figurantes? Então não imagine que todos serão o herói da história. Não na salvação. Na salvação o herói da história é Jesus Cristo, e João tinha essa consciência. De modo que quando alguém pensa em sobressair as qualidades de João, na pesquisa para esse sermão eu vi alguns textos, e um dos sites diz que João é um santo especial, porque é um dos únicos, dentro do panteão romanista, cujo nascimento é celebrado. No dia do seu nascimento, o seu dia é do seu nascimento. Isso, teoricamente, para aqueles que assim creem na sua teologia, o torna diferenciado de todos, inclusive do próprio Pedro. Ora, a Bíblia não tem nada disso, não faz menção a nenhuma coisa desse tipo, não faz nenhuma diferença.
A diferença é que Jesus é o rei e todos, com exceção dele no seu reino, são exclusivamente agraciados, recebem a graça de ser. João vai um pouquinho mais na frente. E aí ele diz assim: vós mesmos, veja aí o texto, vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. João está dizendo que cada um no reino, se antes ele diz que todos no reino, com exceção do rei, recebem a graça de ser, cada um no reino, por designação do rei, recebe uma missão para fazer na vida. Veja, ele tinha consciência, ele era um precursor só. Ele não tinha que fazer nada mais depois, e obviamente ele não poderia ter feito nada antes. Nem no tempo, nem no espaço, João poderia ter mais espaço ou mais tempo do que ele teve, que a Bíblia registra. Ele cumpriu a sua missão, e como nós vamos ver, morreu decapitado, sendo o primeiro mártir da nova aliança antes do Novo Testamento, antes do próprio Cristo morrer. João morre como mártir por amor ao Cordeiro, que ainda haveria de morrer, e ele o faz por ter consciência de que sua obra acabou. Ele recebeu uma missão e ele fez a sua missão. Sabe, irmãos, ter consciência de qual é o seu papel e não querer ser mais nem menos do que Deus tem para você é saúde espiritual. E eu vou dizer mais, algumas vezes na vida, Deus enquadra você, me enquadra a cada um de nós, dizendo aqui, fique aqui é o seu papel, não queira ser mais, não queira ser menos, faça como João, entenda que cada um no reino, por designação do rei, recebe uma missão para fazer, cumpra e você será fiel. Não é fiel quem quer acerca de si mesmo e para si mesmo mais projeção, fazer mais, assumir mais funções do que aquelas que Deus deu para ele. João entendeu isso, e aí entende que cada um, por designação do rei, recebe uma missão para fazer. Razão porque ele diz assim, olha, desde o começo, vejam a minha coerência, vós sois minhas testemunhas, de que eu já vos disse, e eu mencionei os textos onde ele disse, eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. Eu gosto muito da ideia de que a gente deva dar honra a quem honra, inclusive não é porque eu gosto, é porque está na Bíblia. Quando olha para uma congregação como essa, quando 18 anos atrás ela começou, era um pequeno grupo de pessoas que acreditaram que deveriam assim plantar essa igreja e fizeram para que você hoje, que chegou mais recentemente, seja abençoado. Dizer que a igreja é só o que ela é hoje é desonrar a memória daqueles que fizeram ela ser no começo. Eu estou pregando de portas abertas nesse lugar, porque muitos mártires, inclusive no nosso estado, foram perseguidos, alguns até inclusive morreram, apedrejados, igrejas foram incendiadas e queimadas, porque alguém resolveu, pela graça de Deus, cumprir a sua missão na sua geração, no seu tempo e na sua história. Senão nós não teríamos liberdade de pregar o Evangelho. Honrar essas figuras é não esquecer da história e honrar a quem Deus dá, cada um de nós, uma missão. Um dia todos nós passaremos, seremos registro em ata da reunião do conselho, seremos memória de fotografia. Se naquela época ainda tiver HD, porque pelo jeito que vai acontecer não vai estar tudo nas nuvens, nós seremos lembrados. É preciso que a gente lembre qual foi o papel que Deus nos deu a cada um de nós, em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, no nosso tempo, na nossa história, no nosso espaço, no nosso lugar. E João entendeu isso. Ele não queria mais, ele não queria menos. Cada um no reino, por designação do rei, recebe uma missão para fazer.
Terceira verdade que o texto diz, e que está aqui muito clara nessa expressão metafórica que João usa, quando ele diz assim: o que tem a noiva é o noivo, e o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, e aí ele diz, pois esta alegria já se cumpriu em mim. É que João está dizendo que a cada um no reino, pela comunhão com o rei, é chamada a uma intimidade que lhe concede plena satisfação. Qual era a alegria de João? Era estar junto do noivo. Ele não era o noivo era Cristo. A noiva era a igreja formada por todos aqueles que creram e haveriam de crer. Ele estava incluído, mas nesse momento ele entende que ele é o amigo do noivo, que se alegra com a alegria do outro, que tem satisfação na alegria de Cristo, que está construindo o seu reino, edificando a sua igreja, sobre a palavra que ele mesmo começou a pregar e que Jesus continua a pregar logo depois. Cada um no reino é convidado pelo rei, por causa da comunhão com este rei, há uma intimidade, uma proximidade de ser amigo do noivo, que lhe dá plena satisfação. A nossa alegria deve ser a alegria de João Batista, de ser alguém que está junto com Jesus, não de ser Jesus. Alguém que entende que é privilégio estar ao lado de Jesus, que Ele está formando o seu povo, a quem Ele chama de noiva, e que a coisa mais alegre que um amigo de um noivo pode ter é a alegria de vê-lo alegre. Jesus é glorificado tanto quanto o seu reino é edificado, e quando eu e você participamos desse reino, nós nos alegramos com a alegria dele. Você fica feliz quando as coisas de Deus acontecem, pois eu quero dizer, a sua alegria é ainda muito pequena diante da alegria do próprio rei, do próprio noivo que está edificando a sua igreja. Mas o que é interessante é que quando o nosso coração é mesquinho, quando o nosso coração é medíocre do ponto de vista espiritual, às vezes nós só temos a alegria quando nós somos o noivo, ou supostamente nós assumimos o papel do noivo. Recentemente, irmãos, nós tivemos a oportunidade como igreja de participar junto com outras comunidades de um esforço para atender pessoas que diante dessas enchentes foram e perderam tudo. E eu me recordo que quando os irmãos começaram a se movimentar, eu fiz uma pequena postagem no texto pedindo para que ninguém publicasse foto do que estava fazendo em rede social, porque hoje virou uma desgraça, irmãos. Hoje virou propaganda de igreja, hoje virou propaganda de ministério. Entristece o meu coração quando eu vejo gente buscando projeção pessoal, supostamente em nome de Deus, supostamente glorificando o nome do noivo, mas fazendo propaganda da sua igreja, do seu ministério, da sua ação. Se esqueceram completamente que aquilo que nós dermos com a mão, a outra não pode ver, porque o vosso Pai, que vê em secreto, te recompensará em secreto. E para minha alegria, eu fiquei muito feliz, eu não vi ninguém da igreja postando em rede social o que a igreja de Tambaú fez. Sabe por quê? Porque nós somos só apenas e tão somente amigo do noivo. Quem tem que receber a glória e a alegria é o noivo, e o noivo é Jesus, não e nenhum de nós. Porque a cada um no reino, pela comunhão com o rei, só é chamado para uma intimidade que lhe concede plena satisfação. E finalmente, quarta verdade que João diz, e eu estou deixando o santo falar, é o santo que está falando, eu não estou botando nenhuma palavra na boca de João, é João que está dizendo. Ele diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Veja, a cada um no reino, pelo poder do rei, é dada a graça de amadurecer espiritualmente, tornando-se cada vez menor, para que o rei seja cada vez maior. Sabe quando é que você cresce espiritualmente? Quando você diminui no seu ego. Você cresce tanto quanto Deus, quanto menos você aparece. Você cresce mais espiritualmente, tanto quanto você não está nos holofotes, mas nas coxias do reino de Deus, fazendo o trabalho de Deus em secreto.
João só é registrado pelo outro João. Você não tem um evangelho de João Batista contando o que ele sabia. E ele sabia muita coisa. Porque Deus não inspirou esse homem para escrever um evangelho? Porque foi o outro João, o outro Mateus, o outro Lucas que falaram sobre ele. Para que ficasse claro, irmãos, que ele queria cada dia mais diminuir para que Jesus cada dia mais crescesse. Jesus precisava crescer? Não, é uma metáfora. Ele está dizendo assim, que numa relação inversamente proporcional, tanto quanto eu diminuo, Cristo cresce. Paulo colocou isso lá na frente de uma maneira diferente. Ele disse assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, resumindo, João diz: todos no reino, com exceção do rei, recebem a graça de ser. Cada um no reino, por designação do rei, recebe uma missão para fazer. A cada um no reino, pela comunhão com o rei, é dada uma intimidade que lhe concede plena satisfação. E a cada um no reino, pelo poder do rei, é dada a graça de amadurecer espiritualmente, tornando-se cada vez menor, para que o rei seja cada vez maior. Eis aí o que o santo falou. Foi João Batista que falou essas coisas. Agora, queridos, quando eu e você nos olhamos à luz não de festejos folclóricos, não de comidas típicas, mas independentemente do período do ano, quando eu e você nos olhamos à luz do que João testemunhou do seu papel e da sua missão, de quem ele era e de quem era Cristo, e qual era a relação entre ele e Cristo em relação a ele. Que deliberações nós poderíamos e deveríamos tomar na nossa vida? A primeira delas, irmãos, é como consequência da graça que, pela ação do rei, ele nos dá de ser, que a única resposta à graça de Deus, como eu tenho ensinado a essa igreja, espero que você não esqueça jamais, só existe uma possibilidade de você realmente compreender a graça de Deus. É quando você começar a devolver a Deus, por gratidão, todas as graças que Deus lhe dá. Veja, eu estou fazendo aqui um jogo de palavras. A graça de Deus é a atitude benéfica e benevolente de Deus para com você. Eu não sei se você consegue associar, mas quando os cristãos se saudavam, o apóstolo Paulo saudava graça e paz, ele estava usando dois conceitos, um do Antigo Testamento, a palavra paz, shalom, e um do Novo Testamento, a palavra graça. E essas duas palavras significam, se eu pudesse, assim, fazer uma coreografia, um grande cobertor, uma grande redoma do favor de Deus, que lhe cobre por inteiro, e onde quer que você vá, existe um bem feito de Deus para você. Existe uma benevolência de Deus para você. Existe um acolhimento de Deus para você. Você se sente privilegiado quando olha para dentro de você e percebe que se lhe invertessem, colocassem de fora para dentro, de dentro para fora, você seria visto por essa graça, como de fato você é, completamente incapaz, incompetente, indigno de recebê-la. E quando você recebe essa graça, e você começa a identificar as graças decorrentes dela, e aí eu estou indo para o segundo conceito, que é a graça de Deus lhe dá graças, benefícios. É isso que Paulo diz quando diz assim: bendito é o nosso Deus e Rei, que tem nos abençoado com toda sorte de ricas bênçãos. De ricas bênçãos significa as ricas graças da graça de Deus. E aí você olha sua saúde, aí você olha o tempo de vida, mais um dia de vida. A gente oferece culto em ações de graças, porque, irmãos, a nossa vida é um fio de prata que pode se romper a qualquer momento. Um dia a mais é motivo de celebração. Quando você olha a comida que você tem no prato, diante de gente morrendo de fome,
Quando você, nessa época de tempestades, de chuva, tem uma casa que não alaga, e você vê nos grupos, nas redes sociais, a miséria de pessoas tentando sobreviver todo ano, perdendo tudo que tem. E você diz assim, mas por que esse povo não sai de lá? Esse povo não sai de lá porque não tem para onde ir, irmãos. E você tem alugado, pago, seja o que for, Deus lhe deu graça, inteligência, oportunidade, você aproveitou. É verdade que talvez alguns tiveram e não aproveitaram, de alguma forma também são responsáveis, mas isso não tira a graça de você. O que é que você deveria fazer? Se você entende que todos no reino, com exceção do rei, assim como João Batista entendia, recebem a graça de ser, de ter, de fazer, então, querida, a única coisa que você pode oferecer de volta é gratidão. Muita gratidão, mas não gratidão sentimentaloide. Ah, Senhor, não, gratidão concreta, voltando e devolvendo a Deus o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor do seu tesouro, porque gratidão é gratidão quando é concreta, porque quando fica só na parte do sentimento, é intenção de gratidão, mas não é gratidão. Segundo, se cada um no reino, por designação do rei, recebe uma missão para fazer, qual é a sua resposta? Além da gratidão, consagração. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que Maria fez, à custa do perigo de ser apedrejada, por ser acusada de ser adúltera, por estar grávida de um homem que não era o seu esposo, ela nem sabia, nem outros sabiam, depois Deus revelou para ela que era pelo Espírito Santo, mas diante da sociedade todos imaginariam que ela tinha sido adúltera ao vínculo de casamento com José, e mesmo assim ela disse assim, eis-me aqui, eis aqui a tua serva. Esse homem, João, vou falar sobre isso à noite, ele tinha sido consagrado como um nazireu. O texto diz lá em Lucas que sobre a sua cabeça não podia passar navalha, ele não podia tomar bebida forte, não podia tocar em cadáveres. Era uma legislação específica do Antigo Testamento, do nazireado, homens que eram consagrados a Deus. Mas mais do que uma consagração que os seus pais fizeram em nome dele, porque foi Zacarias e Isabel que fizeram essa consagração, houve um momento em que ele confirmou a consagração dos seus pais. Num movimento muito semelhante àqueles que são batizados na infância nas igrejas presbiterianas e depois fazem a sua profissão de fé. E vocês veem quando os pastores aqui ministram e dizem assim, um dia essa criança vai poder dizer, a fé dos meus pais é a minha fé. A consagração que Deus fez, muitos aqui, quando suas mães estavam grávidas, foram consagrados a Deus. Está na hora de você dizer, verdade, eu sou de Deus. Tudo o que eu tenho é do Senhor. Terceiro, se a cada um do reino, pela comunhão com o rei, é chamada a uma intimidade que lhe concede plena satisfação, então se alegre com as coisas que alegram o coração de Deus. Não se alegre com distrações deste mundo, mesmo que sejam distrações espirituais. Você lembra? Quando Jesus, os seus discípulos voltaram para ele, encantados porque em nome deles e em nome de Jesus os espíritos se submetiam a ele, e Jesus disse assim, olha, isso aí não é o mais importante é que o nome de Deus, o nome de cada um seja escrito no livro de Deus, nos céus. Ele estava fazendo prioridades do que deve nos alegrar. E eu vou dizer, irmãos, sabe o que é que me alegra, sabe o que é que deve alegrar você? Aquilo que alegra o coração de Deus. Como eu descubro isso? Aqui diz, o que alegra o coração de Deus? Mas aí a gente fica se distraindo no que não é essencial. E perde a ideia de que quando Deus nos chama à sua intimidade e dá uma alegria tão grande de ser amigo do noivo, é para que você se alegre nas coisas de Deus. E finalmente, na última aplicação, se a cada um no reino, pelo poder do rei, é dada a graça de você amadurecer espiritualmente, de modo que você se torne cada vez menor, para que o rei se torne cada vez maior, viva uma vida de humildade e discrição nas coisas que você faz para Deus.
Não queira aparecer, não queira estar necessariamente à frente, não queira o reconhecimento humano. Faça o seu, faça humildemente, faça sem que ninguém veja, faça sem que ninguém dê a glória a você, mas dê a glória a Deus por ver as vossas boas obras em vós e glorificar o vosso Pai que está nos céus. É mandamento do Senhor. Nesse sentido, eu concluo a minha fala dizendo: João Batista me inspira, sabe, irmãos? João Batista deveria lhe inspirar também. Não porque ele é excepcional, mas é porque ele foi chamado por um Deus excepcional para ter uma vida excepcional e cumpriu a sua missão de maneira excepcional. Ele vale mais do que uma fogueira de São João. Ele vale mais do que um dia para ser comemorado, um mês inteiro. Ele é nosso irmão em Cristo, que está nos céus nos aguardando. Ele faz parte daquela nuvem de testemunhas, homens dos quais o mundo não era digno, e que olha para você nessa geração e diz assim: convém que você diminua, que ele cresça. Que Deus nos ajude a ouvir o que os santos estão falando. Eles só são santos porque foram separados por Deus. Mas quando eles falam, é Deus que fala por intermédio deles. Que Deus lhe ajude, lhe abençoe e lhe torne, assim como João o Batista, um homem segundo o coração de Deus. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos a Ti nesta noite, nesta manhã, Pai, agradecidos pela palavra que o Senhor nos deu. E rogamos que pela Tua graça e misericórdia nós possamos ouvir essas palavras que o Teu servo João Batista proferiu acerca dele mesmo e daquilo que ele fazia e era no reino. E elas nos inspirem, elas apontem para Jesus como a razão maior da existência e da vida e da missão de João, assim também como na nossa vida. Que o nosso irmão seja apenas aquele que aponte para nós, dizendo assim: eis o Cordeiro de Deus, Ele é quem tira o pecado do mundo, e eu sou a voz que anuncia no deserto essa verdade maravilhosa. Ó Deus, continua formando o nosso coração, para que até na palavra daqueles que Tu separaste, os Teus santos na Tua palavra, Tu fales conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.